Dr. Cury, bom dia. A gente queria saber inicialmente sobre essa questão do lúpus. Antes não se falava tanto nesse tipo de doença e agora a gente ouve mais sobre isso. Eu queria que o senhor comentasse o que é o lúpus. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Top FM. Com muita satisfação estou aqui presente para conversarmos a respeito do lúpus eritematoso sistêmico, uma doença, como você disse na sua apresentação, até certo ponto novidade ainda nos dias de hoje, em que pese ela já ser bem mais conhecida. Ela começou a ganhar grandes estudos a partir de 1970, mais ou menos, e graças ao avanço da tecnologia e dos meios de diagnóstico de medicina, ela se tornou hoje uma doença que quase todo mundo já pensa nela, principalmente nas regiões mais desenvolvidas. O lúpus é uma doença sistêmica, ou seja, uma doença que pode comprometer qualquer órgão, desde as articulações, da pele, coração e assim por diante. E nós temos dois tipos de lúpus. Temos o lúpus cutâneo, que é o chamado lúpus discoide, que compromete somente a pele. E temos ainda, então, a outra forma, que é o lúpus sistêmico, que pode comprometer qualquer órgão. É uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É aquela em que o sistema imunológico responsável pela defesa do corpo humano, ao invés de defender o corpo humano, ele ataca as células normais, desenvolvendo então a doença. Essa é uma doença rara? Como é que são os números de casos no Brasil? O senhor tem Olha, se estima que no Brasil a gente tenha cerca de 70 mil pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico. É uma cifra, não é tão rara assim, né? Se estima que em São Paulo tenhamos cerca de 7 mil casos e no Rio de Janeiro cerca de 6 mil casos de lúpus eritematoso sistêmico. A nossa região aqui deve ter perto, a região Bauru e região deve ter perto mais ou menos de 800 a 900 casos. Quer dizer, não é tão raro assim. Mas não é tão raro não. Não se ouviu falar nada. Tem que ser bem pensada, porque ela se confunde muito com várias enfermidades, principalmente enfermidades infecciosas. Pois é. Doutor, me parece que existe uma predominância do caso da doença no sexo feminino mais do que o masculino. Por que isso acontece? Sim. O lúpus eritematoso ele é mais comum na mulher do que o homem. E o principal fator é o fator hormonal. Tanto é que a grande incidência do lúpus eritematoso é na faixa produtiva da mulher, mais ou menos entre 20 e 40 anos de idade. É uma proporção de cerca de cada 10 pacientes, 9 mulheres, 1 homem. É raro no homem, mas acontece. Temos que estar sempre atentos. E existe, assim, alguns fatores, além dessa questão hormonal, outros fatores que podem desencadear o lúpus? Quais seriam esses fatores? Além do fator hormonal, que é um fator desencadeante do lúpus, o estilo de vida é fundamental, né? Os hábitos de vida, como, por exemplo, o tabagismo, é um fator desencadeante, o etilismo e as infecções, né? Muitas vezes o lúpus ele é precedido de uma infecção virótica e conhecidas, tipo uma rubéola, por exemplo, um dengue, podem ser enfermidades viróticas que desencadeiam a atividade lúpica. O estresse, a tensão emocional, hoje presente em grande parte das enfermidades e também nas doenças autoimunes, que ele modifica o sistema imunológico. Muito bem. Bom, e quais são aí os sintomas da doença? Como é que a pessoa pode saber que está desenvolvendo o lúpus? O lúpus ele é uma doença assim que ele parece muito uma infecção no seu início. Ele dá febre, mal-estar, dor no corpo e dor nas juntas, desânimo, cansado, pode dar uma lesão de pele. Essa é a forma mais comum, as manifestações de dores articulares e as manifestações cutâneas. Mas existem algumas formas de lúpus que podem começar com um envolvimento renal, como a nefrite, pode começar com envolvimento cardíaco, com uma cardite, e muitas vezes uma inflamação ocular da úvea, a uveíte, pode ser a primeira manifestação de um lúpus eritematoso sistêmico. Por isso a importância de a pessoa, quando tiver qualquer tipo de sintomas, procurar um médico, porque muita gente, como o senhor disse, né, acaba confundindo uma doença com outra, e é o reumatologista que é a especialidade que trata disso. O reumatologista, um bom clínico também,
tem que estar atento, sabem conduzir bem um caso de lúpus, né? Mas todo médico tem que perceber, por se tratar de uma doença sistêmica, muitas vezes ele vai para o infectologista porque está com febre, porque apareceu umas manchas no corpo e assim por diante. Enfim, é uma doença que a prevenção, o início do tratamento, quanto mais precoce, melhor. Tem que ser sempre pensada quando você tem pela sua frente uma mulher jovem com febre, com manifestações gerais, uma febre que não passa. Não passa, né? Tem que tratar. Bom, e como é que é feito o tratamento dessa doença, doutor? O tratamento do lúpus eritematoso, ele depende do grau de comprometimento, né? O principal problema, o principal aspecto quando a gente vai montar o plano de tratamento da doença é o compartilhamento com o paciente, com a família. O paciente e a família têm que conhecer tudo com a doença e tem que ter ampla liberdade com o seu médico para, diante de qualquer circunstância, ele se manifestar, procurar auxílio do médico. E nós temos dois aspectos: o tratamento com drogas que mudam o curso da doença, que não deixam a gente evoluir, que atinge o sistema imunológico, que hoje nós temos as drogas biológicas, né? Nós temos a clássica hidroxicloroquina, um quinino, que é uma droga que foi usada em malária. Pacientes que tinham lúpus tomavam hidroxicloroquina e tinham melhora da malária, então passou a ser usado no lúpus também. Temos os imunossupressores e essas drogas biológicas. E temos o tratamento com drogas anti-inflamatórias, com antitérmicos, de acordo com o caso. Se tiver, por exemplo, um paciente só com manifestações não graves, só pegando articulações e pele, o tratamento é feito com uma pequena dose de corticoide. Já casos mais graves, com nefrite, comprometimento importante dos rins, com cardite, comprometimento importante do coração, com pneumonite, inflamação do pulmão e assim por diante, muitas vezes temos que lançar mão de doses altas de cortisona, né? Que realmente é um dos grandes medicamentos que a gente usa em doenças autoimunes e que o povo tem um pavor quando se ouve falar em corticoide. Não é bem assim. Caindo na mão do médico que oriente direitinho o paciente, que explique risco e benefício e benefícios, e que o paciente seja muito bem monitorado, pode ser usado tranquilamente. O importante é o monitoramento do paciente quando ele é portador de uma enfermidade lúpica ou de qualquer enfermidade crônica. Tudo chama-se monitoramento, acompanhamento, e o paciente tem que ser aderir bem ao tratamento, ser amigo do médico, compartilhar com o médico, com a família, o seu problema. Doutor, o senhor, a gente estava, antes de começarmos aqui a nossa entrevista, o senhor tem 47 anos na área aí, né? A evolução da medicina foi fantástica. O senhor acompanhou praticamente aí, né, dos anos 70. Inclusive no caso do lúpus e outras doenças também, né? A farmacologia hoje é um negócio fantástico. Tudo é fantástico dentro da medicina hoje. Eu comecei a faculdade de medicina em 1964, né, lá na cidade de Uberaba, na Faculdade de Medicina Federal, hoje uma grande universidade. E os meios que nós tínhamos era a história clínica do paciente, né? Tanto é que o médico antigo, ele era um grande propedêutico, ele faz um exame clínico perfeito. Geralmente o nosso diagnóstico é eminentemente clínico. Aí no começo a gente tinha um simples raio-x, a gente tinha alguns exames de laboratório, aí foram surgindo a tomografia, a ressonância e outros exames bem avançados de imagem, sem contar a evolução dos exames de laboratório. Hoje você tem a área de imunologia, a área de câncer é fantástica na medicina. Inclusive eu devo participar de um fórum da saúde agora em agosto, em que eu vou abordar todo esse aspecto evolutivo da medicina. Até fui convidado em função da antiguidade na profissão e ter acompanhado toda essa evolução. Hoje é muito tranquilo, porque a gente já sai com o diagnóstico clínico. Depois os exames são muito importantes para você estadiar a doença, para você ver o grau de comprometimento geral. Mas geralmente pelo exame clínico a gente já bate o olho, já sabe o que está acontecendo. Tá certo, é isso aí mesmo. Voltando a falar um pouquinho aí sobre a doença, o lúpus, a pessoa que tem o lúpus, ela necessita de algum cuidado, uma atenção especial?
todo paciente portador de uma enfermidade crônica, e o lúpus é uma delas, exemplo da hipertensão arterial, diabetes, cardiopatias, doenças do sistema nervoso central e assim por diante, precisa de ter estilo de vida. O estilo de vida é uma das coisas mais importantes para todos nós, desde pessoas normais, mas principalmente pessoas portadoras de enfermidades crônicas, onde a alimentação saudável, a atividade física, o controle emocional, né, boa nutrição, o controle dos hormônios são fundamentais. Então, é um acompanhamento, é um monitoramento periódico, não pode ter preguiça, porque ser portador de uma enfermidade crônica, Eduardo, você não tem ideia como é difícil. Você pega às vezes um paciente com uma doença crônica e com várias comorbidades, várias enfermidades associadas, que toma em média 10, 12, 15 comprimidos por dia. Ele já levanta de manhã já tomando o remédio, termina o dia tomando o remédio, trabalha tomando o remédio, e ele tem que ser muito bem preparado psicologicamente. O médico tem que enfatizar para esse paciente a necessidade que ele tem de um acompanhamento rigoroso, de aderir ao tratamento para que o futuro dele, a qualidade de vida dele seja boa no futuro, porque vai se somando essas enfermidades crônicas, o fator idade, né? O fator idade, ele contribui muito para o agravamento das enfermidades. Algumas enfermidades até melhoram com o tempo. O lúpus é uma enfermidade interessante, ele alcança o pico na idade fértil da mulher. Certo. E quando a mulher entra na menopausa, ele dá sinais de que começa a melhorar, começa a se estabilizar e assim por diante. Doutor, o senhor falou que o lúpus atinge a idade fértil da mulher. A mulher com lúpus pode gerar filhos? Deve ter algum cuidado? Tem risco? Sim. Tem impedimento? Como funciona? Todo paciente portador de uma enfermidade crônica, todo paciente portador de uma doença autoimune, no nosso caso aqui o lúpus eritematoso sistêmico, deve ter um cuidado especial com a gestação. Existe uma coisa que chama-se gestação de alto risco. A gestação do lúpus é uma doença de alto risco. Porém, quando se toma os devidos cuidados, né, isso é muito importante. Uma mulher lúpica que você acompanha fala, doutor, eu quero engravidar. Eu falei, tudo bem. Então, quais são as condições para que uma mulher lúpica possa vir a engravidar? Eu tenho mais de uma centena de pacientes portadores de lúpus, tenho mulheres, muitas que tiveram filhos sem grandes problemas, poucas vezes tive problemas com lúpus de gestação. Por quê? Porque foi muito bem monitorada. Você vai autorizar uma lúpica a se engravidar desde o momento em que ela esteja sintomática da doença, que esteja com a função renal normal, função cardíaca normal, função pulmonar normal. Você vai monitorá-la, você vai dar uma série de dicas, porque muitas vezes o aborto é a primeira manifestação clínica de uma doença autoimune, especialmente o lúpus, devido a alterações dos fatores de coagulação. Então a gente monitorando muito bem, não estou dizendo que tem lúpus, pode engravidar assim, não. Monitorado por um bom ginecologista, especialista, geralmente qualquer ginecologista bem preparado para fazer, mas existem aqueles que se dedicam a gestações de alto risco. E com um bom acompanhamento clínico, principalmente de função renal, da pressão arterial, tranquilo. Eu tenho lúpicas até com 4 filhos, 2 filhos, 3 filhos, e de vez em quando sempre a gente recebe hoje com essa questão da mídia social aí, perguntas nesse sentido. É um dado muito importante. E a gente sempre orienta os pacientes que quando pretenderem engravidar, conversar com o médico. É isso aí. Bom, doutor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Passa rápido, né? A gente começa a conversar. Uma coisa gostosa, passa sempre rápido. Foi muito bom. Você é excelente entrevista. Também você tem uma experiência muito grande já, né, Eduardo? Que isso, um pouquinho só, né? Não tanto quanto o senhor, mas a gente segue o trecho. O senhor tem de experiência que eu tenho de vida. Olha só que coisa, né? Doutor, uma coisa que pra gente finalizar. Então, a paciente ou o paciente que tiver a doença não precisa se preocupar. Hoje tem tratamento, hoje a medicina ajuda muito na qualidade de vida do paciente. O lúpus, muitas vezes você ouve falar aí que uma paciente faleceu de lúpus, que isso e aquilo, mas o importante, toda paciente lúpica que cai na mão de um bom clínico, que cai na mão
de um reumatologista, que grande parte, a maioria dos reumatologistas, difícil reumatologista que não conduza bem um caso de lúpus, entendeu? Caiu na mão do médico certo, é muito difícil que venha a ter problemas, mas existem aquelas doenças, por exemplo, como o caso do câncer. Hoje você cura muito tipo de câncer, mas às vezes alguns casos acabam escapando porque pela virulência da própria enfermidade. Então, grande parte dos pacientes portadores de lúpus devidamente tratados melhorou muito a sua perspectiva de vida, a sua qualidade de vida, e a quantidade de óbitos vem diminuindo muito. Tanto é que a grande incidência de óbitos muitas vezes hoje não é nem pela própria doença, são pelas infecções secundárias, são pelos problemas secundários que ocorrem nessa enfermidade. Mas é uma doença hoje perfeitamente passível de controle, embora seja uma doença que você tem que respeitar, não pode negligenciar. O paciente, de repente, ele se sente muito bem, para de tratar, não faça isso. Sempre acompanhamento médico. Tá certo. Dr. Cury, mais uma vez, muito obrigado. Dr. Cury é reumatologista. Ele vai voltar com certeza aqui um outro dia pra gente falar só sobre reumatismo, que aí também é outro problema que o povão aí também tem, né, doutor? Sem dúvida. As doenças reumáticas são de alta incidência e judiam muito da qualidade de vida de todos nós. Eu que agradeço, Eduardo, o seu convite. Estou sempre à disposição, porque eu acho de fundamental importância. A mídia tem tido uma presença muito grande na orientação hoje dos pacientes que são portadores de vários tipos de enfermidades. Isso é muito importante, né? Em que pese o nosso sistema de saúde hoje está passando por crise, e eu, desde que eu me conheço por médico e estudante de medicina, sempre existiu crise. Então, nós não temos que dar bola para a crise e fazer aquilo que é possível. O médico tem que fazer o que é possível, aquilo que está ao alcance dele diante do quadro, principalmente o médico do serviço público. Tá certo. Muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes da Top FM.